Sabe aquele momento em que a gente se sente totalmente sobrecarregado? Cansado mesmo, como se a jornada estivesse pesada demais? Pois é, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo num texto antigo que traz uma mensagem poderosíssima de resistência feita sob medida para esses momentos. A grande questão é essa: como é que se continua em frente quando a fé parece estar no fim, quando a gente está exausto? Para achar uma resposta, vamos olhar para uma carta bem antiga escrita para uma comunidade que estava passando exatamente por isso. A ideia é ver como a mensagem deles pode, quem sabe, inspirar a gente hoje. Ok, para entender a solução, primeiro a gente precisa sentir o peso do problema. Os primeiros leitores dessa carta, olha, a vida deles não estava fácil. Imagine só, viver num ambiente totalmente hostil, perder seus bens, ser humilhado publicamente, e tudo isso chegando num ponto de esgotamento total, a ponto de pensar, chega, vou desistir. É dessa realidade de exaustão que a mensagem tira toda a sua força. E a primeira grande sacada que o texto apresenta é uma metáfora. E que metáfora, hein? A ideia é nos convidar a ver a vida de fé não como um peso, mas como algo que pode transformar completamente a nossa perspectiva sobre as dificuldades. O texto diz que a vida espiritual não é um passeio no parque, né? É uma maratona. E a imagem é simplesmente fantástica. É como se os heróis da fé do passado estivessem todos lá, na arquibancada, torcendo pela gente. E lá na frente, como linha de chegada e inspiração máxima, está Jesus. Ele não só começou a corrida, como a completou com perfeição. E o mais legal é que essa metáfora não fica só na teoria, sabe? Ela se transforma num plano de ação bem prático, com 3 passos claros. Primeiro, jogar fora todo o peso extra, tudo que atrapalha. Segundo, correr com garra, com perseverança. E o terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, manter o foco, os olhos fixos no objetivo, em Jesus. Agora, a carta nos leva para uma mudança de perspectiva que, olha, é fundamental quando o assunto é dificuldade. E se os momentos mais difíceis da vida não fossem só obstáculos? E se eles fossem, na verdade, parte essencial do nosso treinamento? E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. As provações deixam de ser um sinal de que fomos abandonados e passam a ser vistas como treinamento, como uma correção feita com amor. A ideia é que Deus nos disciplina porque nos ama e quer o nosso bem. É um ato de cuidado, não de raiva. E essa imagem aqui ilustra o contraste perfeitamente, né? Na hora, a disciplina dói. Ninguém gosta, é óbvio. Parece pura tristeza. Mas o convite do autor é para a gente olhar além, para o resultado final. Um caráter mais forte que produz paz e justiça. Beleza, mas de que adianta ter essa mentalidade toda se ela não muda nada no nosso dia a dia, certo? Porque a fé, no fim das contas, não é só um sentimento. Ela tem que aparecer na prática, nas nossas atitudes. E o alicerce para essa vida prática, o que dá firmeza para tudo isso, é uma verdade muito poderosa. A de que Jesus não muda. Ele é constante. E é por causa dessa segurança, dessa rocha firme, que a gente pode ter instruções práticas para viver uma vida de perseverança. E aqui a gente vê como essa fé que está lá dentro começa a transbordar em atitudes bem concretas. Coisas como amor fraterno, hospitalidade, pureza, contentamento. Isso tudo não aparece como uma lista de regras vazias, mas como o fruto natural de um coração que foi fortalecido e que está focado no lugar certo. E para fechar, a sessão final conclui com esperança suprema, fazendo um contraste incrível entre a maneira antiga de se aproximar de Deus e a nova realidade que a gente tem em Cristo. Na antiga aliança, a relação com Deus era marcada por uma distância cheia de medo. A experiência lá no Monte Sinai foi aterrorizante. Pensa só, fogo, escuridão, uma tempestade, uma voz tão poderosa que as pessoas imploraram para que ela parasse. Era uma conexão baseada no pavor, na separação. Mas aí vem Jesus e vira o jogo completamente. O medo dá lugar a um acesso cheio de confiança e alegria à presença de Deus. A nossa jornada não termina no monte de terror, mas sim numa cidade celestial, numa grande celebração. Então, o resumo da ópera é essa promessa incrível. Tudo que é temporário, tudo que a gente conhece, um dia vai ser abalado, vai ser removido. Mas o reino que os que creem recebem, esse é permanente. É inabalável. E essa segurança toda nos chama para uma adoração que não é baseada no pavor, mas na gratidão e na admiração. E tudo isso nos deixa com um pensamento final para a gente refletir. A promessa de um futuro seguro não serve só para nos consolar. Ela foi feita para transformar a maneira como a gente vive num presente que é, convenhamos, muito instável. A esperança lá na frente dá força e estabilidade para a corrida de hoje,